Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou responsável por fazer a introdução aí do nosso projeto da A3. Então, nosso projeto é um projeto de um sistema de cadastro, né, de clientes e seus respectivos planos de saúde. Vão cadastrar os dados pessoais, nome, CPF, data de nascimento, celular, gênero e aqui o plano. Cada plano são 3, Júnior, Pleno e Sênior. Cada plano tem os seus respectivos valores. Então, na hora que selecionar, automaticamente irá apresentar um valor do plano. E será atribuído também a cada cliente um número de ID, que através desse número a gente vai conseguir remover do sistema, exibir as informações na tela e atualizar o cadastro desse cliente. Então, vou fazer uma breve apresentação aqui. Gerson, isso, charupada. 5/3/1978. CPF, um número fictício. Sumiu masculino, hein? Número fictício aqui no celular também. Vamos selecionar o plano Sênior e salvar. Cadastro realizado com sucesso. Tá. As informações pelo ID. Gênero, sim, o data de nascimento, tudo preenchido. Telefone, plano escolhido e o valor do plano. Então, vamos alterar através do ID o plano, automaticamente vai alterar o valor também. Então, a gente vem em atualizar, né? Busca pelo ID1. Uma tela de atualização de dados. A gente vem aqui mudar do Sênior para o Júnior. E vamos colocar um 222 aqui também para identificar melhor a alteração. Salva. Cliente com ID1 atualizado. Fecha a tela de atualização. Na hora que a gente vai buscar aqui pelo ID, ele vai trazer as informações atualizadas. Então, o CPF mudou, plano e o valor. Agora vamos tentar exibir do cliente com ID 0. Daí aparece uma identificação de erro. Vou tentar exibir com ID 2, cliente não encontrado. Agora vamos mostrar que a gente consegue cadastrar mais de um, né? Nome fictício, feminino. Plano pleno, salvar. Cadastro realizado com sucesso. Vamos exibir na tela o ID2. Preenchido, bonitinho. Se eu quero remover o paciente 2, cadastro removido com sucesso. Vamos tentar exibir os dados dele na tela. Cliente não encontrado. Exibiu um novamente. Meu cliente preferido, Gerson Charupada. E a gente vem aqui, consegue remover ele. Removido com sucesso. Tentar exibir o cadastro dele. Cliente não encontrado. Então é isso, professor. Meus colegas agora vão apresentar os códigos, né? E por enquanto é isso. Um abraço, até a próxima. Boa noite, meu nome é Guilherme Carlos e eu vim falar um pouco para vocês sobre a classe cliente do nosso programa. Nela são onde estão definidos seus atributos, métodos construtores, métodos acessores e um método que irá definir o valor do plano com base no qual o usuário escolheu. E também o método toString, que irá exibir os atributos do cliente. Aqui, como vocês podem ver, nós temos todos os atributos tiveram sua visibilidade privada, garantindo a privacidade de dados sensíveis. Temos também uma variável da classe chamada contador, que é do tipo inteiro e recebe 1, e ela será responsável para definir o ID do cliente, incrementando um novo de acordo com a construção de um novo objeto. Temos também um método construtor de objetos, que seria para atribuir o ID ao valor contador 1, incrementando a cada objeto criado, cada novo objeto criado. O segundo método construtor, ele irá receber parâmetros que são recebidos através da entrada de dados dos usuários e serão guardados em seus atributos. Todos os métodos acessórios
os getters e setters, foram criados justamente para que os dados fossem recolhidos através do intermediário, garantindo a integridade de dados sensíveis. Aqui temos o método defineValor, falado anteriormente, que irá retornar uma string através de uma verificação entre os nomes dos planos, usando o método equals, para comparar se o determinado valor é igual ao que foi selecionado, assim atribuindo o preço ao plano selecionado, ou se não foi selecionado, retornando que não tem nenhum valor. E por fim, temos nosso método toString, que está sendo sobrescrito, de uma superclasse Object, para especificamente exibir os dados do cliente através de uma interface. Oi, eu sou a Milena, aluna da Universidade Anhembi Morumbi, e hoje eu vou apresentar sobre a classe Array do nosso projeto de programação de soluções computacionais. Essa classe Array, ela é praticamente a principal da aplicação, porque é a partir dela que todas as funcionalidades de cadastrar, remover, atualizar e exibir os dados do usuário são possíveis. O primeiro método é o cadastrar cliente, onde o método recebe um parâmetro do tipo cliente, que representa o cliente que vai ser cadastrado. O próximo método, redimensionar objeto, tem um array do cliente, que ele vai criar um novo array de clientes com uma capacidade aumentada em 1. E aqui um tratamento, onde ele vai criar um laço de repetição que copia os elementos do array original para um novo array. O método remover objeto é o método que recebe um parâmetro ID, que é o identificador do cliente a ser removido. Esse método ele vai procurar um array no cliente pelo índice correspondente ao cliente com o ID fornecido. E se o cliente for encontrado, ele retorna o índice e, caso contrário, ele vai retornar o valor -1. O método atualizar cliente, ele vai receber os parâmetros que devem ser atualizados e que vão ser referenciados através das variáveis da entrada dos dados. O index vai chamar o método para obter o índice do cliente com o ID fornecido, e se o cliente for encontrado, o index vai contar o índice do cliente no array. Caso contrário, ele vai retornar o valor igual a -1. O método obter cliente port, ele vai ser acessado, pode ser acessado de qualquer classe, e o método retorna um objeto do tipo cliente. O ID é o identificador do cliente a ser buscado, e o index chama o método para obter o índice do cliente com o ID fornecido. E se o cliente for encontrado, o index vai conter o índice do cliente do array, e caso contrário, ele vai retornar o valor igual a 0. O método encontrar índice pord é o método mais importante, porque ele vai servir para encontrar o índice do vetor de acordo com o ID que foi selecionado. É um método que vai retornar um valor inteiro, e ele vai receber como parâmetro uma variável do ID inteiro. Tem um tratamento aqui que é um método que vai iterar sobre o array do cliente, utilizando a variável contador como limite do loop. Então, o contador provavelmente vai indicar quantos clientes estão atualmente armazenados nesse array. Dentro do loop, ele vai comparar o ID do cliente com o índice atual, com o ID fornecido como parâmetro do método. Se o ID do cliente no índice atual for igual ao ID que foi fornecido, significa que o cliente foi encontrado. Aí o método vai retornar o índice i, indicando a posição do cliente encontrado no array. Se o loop terminar sem encontrar nenhum cliente com o ID que foi fornecido, o método chega ao final e retorna o valor igual a -1. Isso indica que nenhum cliente com o ID especificado foi encontrado no array. Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Guilherme e eu sou responsável pela apresentação
da tela principal do nosso projeto, né, intitulado como tela cadastro, a classe. Basicamente, sendo a tela principal, ela vai executar todos os comandos que foram realizados ao decorrer do trabalho, né? Ela vai executar praticamente todo o programa. Ela foi criada através da biblioteca Swing, uma biblioteca que permite criar interfaces intuitivas para o usuário, né? De início foram importados algumas classes de outros pacotes, né? Foi importado o pacote Array, da classe Array, Java Swing de Option Pane, para utilizar a interface gráfica de Option Pane, e o pacote modelo da classe cliente, para que a gente consiga usar os dados, né, para que possa fazer a atribuição desses dados através do método assessor que foi criado na classe cliente. De início, tem essa relação de herança aqui, que foi criada pela própria IDE, não foi criada por mim. Ele cria automaticamente quando você cria o JFrame. A instanciação do objeto Array, da classe Array, foi realizada para que pudesse ser atribuído e chamar os métodos solicitados no início do trabalho. Aqui temos um método construtor da própria classe JFrame, da tela cadastro, que vai iniciar os componentes. A partir de agora eu vou explicar um pouco das funcionalidades dos botões, os códigos que fizeram que eles cadastrassem os clientes, removessem, atualizassem, enfim. Vamos começar pelo botão de salvar. O botão de salvar vai começar com uma verificação. Ele vai verificar se os atributos cadastrados estão vazios. Então, ele vai fazer isso através do método getText, método assessor, e vai fazer uma verificação com outro método chamado isEmpty, e vai fazer essa verificação se esse campo está vazio. Se ele estiver vazio e o usuário tentar apertar o botão de cadastrar, ele vai aparecer uma mensagem na tela dizendo que todos os campos devem ser preenchidos. Caso essa verificação seja falsa e tiver algum dado digitado cadastrado em algum campo de texto, ele irá passar para a parte de baixo e realmente o usuário poderá atribuir os dados, e esses dados serão atribuídos às variáveis locais, fazendo uma referência, né? Os atributos eles irão pegar através do método assessor getText o que foi atribuído neles e vão passar esses dados para a variável local. Foi feito essas variáveis para que pudessem ser passadas para o método assessor que eu vou explicar agora. Foi chamado o objeto array. Dentro do objeto array possui o método cadastrar cliente. Basicamente, esse código ele vai adicionar um cliente a um novo array de clientes. Então, primeiro, o objeto cliente é criado com os dados fornecidos dentro do atributo, né, como parâmetro, para que ele seja recolhido através do método construtor na classe cliente. Após isso, o método cadastrar cliente ele vai ser chamado, né, e inserir os dados dentro do cliente, dentro do array. Após isso, o usuário vai clicar no botão de cadastrar e vai aparecer uma tela dizendo que o cadastro foi realizado com sucesso. E fazer uma chamada de método limpar dados. Basicamente, o nome do método já diz exatamente o que ele faz. Ele vai pegar todos os campos de texto digitados e ele vai limpar, para que quando o próximo usuário for fazer o cadastro novamente, ele limpe a tela e fique limpa para que não tenha nenhum tipo de dado digitado incorretamente ou reutilização do dado anterior. Temos aqui o botão de atualização, né? Botão de atualizar. Esse botão de atualizar, ele não vai exatamente encaminhar diretamente para a tela de atualização. Ele vai fazer primeiro uma solicitação. Ele vai solicitar o ID do cliente que deseja atualizar. Então, ele não vai passar diretamente para a tela. Foi criada uma variável do tipo string que vai receber o ID digitado com o formato do tipo string. Após isso, ele vai fazer uma verificação dessa variável e vai verificar se ela for nula, se ela for diferente de nulo e se essa variável estiver vazio. Caso essa verificação for verdadeira, ele vai entrar dentro do bloco try, que é basicamente um bloco de captura de exceção, né? Então, ele vai entrar dentro desse bloco, né? E vai realizar os comandos. Inicialmente vai ser criada uma variável do tipo inteiro, né? O ID,
e ele vai fazer, através do método estático, integer.parseInt, ele vai fazer essa troca, né, da variável id_str, ele vai transformar o dado que estiver cadastrado dentro dela em número inteiro e vai receber através do id. Na tela atualização está sendo instanciado um novo objeto da tela de atualização, que ele vai passar os parâmetros de array como parâmetro, né, o array e o id, para que seja transferido os dados para a próxima tela, que é corretamente a tela de atualização. Aqui ele está adicionando essa tela como a tela de atualização como uma tela interna da tela principal, né? Após ele estar tornando a tela visivelmente, na verdade visível para o usuário, né? Aqui ele vai fazer basicamente um tratamento de exceção, caso tenha algum dado, argumento ilegal digitado no comando try, ele vai fazer essa captura e exibir uma mensagem de erro na tela. Caso aquela primeira validação ela seja falsa, será diretamente atribuído, irá cair para esse campo de baixo do else, onde ele vai dizer que o cliente não foi encontrado. Se o cliente digital de ID 0 é um cliente que não foi cadastrado, então ele vai exibir que o cliente não foi encontrado. Aqui em cima temos o botão de exibir por ID. Então basicamente vai ser criado uma variável entrada do tipo string, e ele vai ser o responsável por receber o ID digitado. Embaixo ele vai ser criada uma variável id do tipo inteiro, e vai ser feita a troca, né, através do método estático, transformando a string para um número inteiro, para que possa fazer a verificação com números inteiros no if. Então vai ser feita uma verificação, caso o id ele seja diferente de 0, né, para que o cliente não digite um id 0, porque o id ele começa com 1. Então, se for diferente de 0, ele vai de novo cair no tratamento de exceção, perdão, e vai fazer exatamente o seguinte comando. Ele vai exibir na tela, ele vai chamar primeiramente o objeto array. Dentro do objeto array ele vai chamar um método obter cliente pelo id, exibindo como parâmetro o próprio id, para que ele faça a verificação no método, pegue esse dado e retorne o valor. Caso tenha algum tipo de dado, de algum argumento ilegal digitado no comando try, ele vai pegar através do cat e vai exibir uma mensagem de erro. Se essa verificação ela for falsa, então ele vai cair aqui nesse campo dizendo que não existe identificador 0. O próximo comando é o comando de remover. Ele é um pouco mais simples do que os outros. É basicamente a mesma estrutura de recolhimento de dados. Vai criar a variável do tipo string, depois vai transferir ela para um tipo inteiro. Vai fazer essa verificação. Se o id for diferente de 0, ele vai chamar o objeto. Dentro do objeto vai ter o método remover objeto, passando como parâmetro o id. E assim ele vai remover o dado daquele cliente de acordo com o id selecionado. Se essa verificação for falsa, né, se for um número que é igual a 0, então ele vai dizer que não existe identificador com o número 0. Bom, praticamente sobrou o último botão, que é o botão de sair, que é o mais simples de todos. Se o cliente ele quiser sair do programa, ele vai clicar no botão de sair e ele automaticamente vai encerrar o programa. Olá, boa noite. Meu nome é João Victor. Faço parte aqui do grupo da A3, referente ao nosso trabalho de cadastros. Bom, vamos lá. Esta é uma de internal flame, uma tela interna, uma tela que está dentro da tela principal. Ela também foi criada através da biblioteca Swing. Ela será responsável por exibir os dados cadastrados para que, se possível, a gente consiga alterá-los. Ela vai possuir basicamente as mesmas informações que a tela principal, com exceção dos botões e de algum bloco onde exige o ID que foi selecionado. Bom, ela irá importar novamente o pacote array e a classe array, vai importar Javax Swing de Option Pane, modelo e a classe cliente. Em seguida, temos a tela de atualização, onde ela herda de Javax Swing de internal flame, o que significa que essa classe representa uma janela interna dentro de um aplicativo Swing. Em seguida vai ser declarado e inicia um objeto, array do tipo array, declara uma variável cliente_id de tipo inteiro, e essa variável ela vai armazenar o ID do cliente, que será atualizado.
Em seguida temos a public tela de atualização, o array int cliente. Aqui basicamente vai estar declarando o construtor da classe de tela de atualização. O construtor ele vai ser chamado quando uma nova instância de classe é criada e ele aceita os dois parâmetros, que são o array, uma instância da classe array que gerencia os clientes, e a segunda que é a int clientID, o ID do cliente que será atualizado, usando tis.array igual a array. Ele vai atribuir o valor dos parâmetros array à variável de instância array. Isso significa que a tela de atualização usará o mesmo array de cliente, que foi passado como argumento na tela de criação. Isso é crucial, porque permite que a tela de atualização acesse e modifique os dados dos clientes, enfim, os dados dos clientes que já existem no sistema, claro. Em seguida temos tisClientID igual clientID. Ela vai atribuir o valor do parâmetro cliente à variável de instância, clientID. Isso vai permitir que a tela de atualização saiba qual é o cliente específico que precisa ser atualizado. Descendo mais um pouco. Aqui também acho interessante falar sobre a parte de int componentes. Ela é a chamada de um método gerado pela IDE para inicializar os componentes da interface gráfica. Bom, agora falando um pouquinho sobre o método preencher campos. Vamos lá, esse método ele preenche os campos para que fique mais fácil do usuário identificar qual dado será alterado. Ele vai estar recebendo array.obter cliente por ID, porque ele vai estar usando o array passado para obter o cliente com o ID fornecido. Será necessário sim a criação da parte cliente-cliente, pois o método ele também vai retornar o valor do cliente. Será feita a validação do cliente. Caso seja diferente de nulo, todas as variáveis do campo do texto serão preenchidas com os dados que foram atribuídos na classe cliente e foram definidos, ao realizar o cadastro, enfim. Caso o cliente seja nulo, também será exibida uma mensagem na tela. Ela vai estar informando que o cliente com o ID selecionado não foi encontrado. E por fim, também foi criado fora do método preencher campos uma funcionalidade que não permite editar ou trocar o ID, selecionado no topo da página. Ela vai estar representada por tfld.set editable false. E é basicamente esse a parte do método preencher campo. Bom, agora falando um pouco sobre o botão salvar, todos aqueles dados que foram digitados, eles ficarão registrados após apertar o botão salvar. Dentro do método criado para realizar as operações de atualização, criamos variáveis locais para receber as variáveis onde os dados foram inseridos ou mantidos. Aqui nesse caso não possui nenhuma validação, pois o usuário irá realmente alterar os dados. Falando mais a fundo sobre o código, quando o usuário clicar no botão salvar, o método atualizar cliente da classe array será chamado através do objeto instanciado array e passará dentro desse código como parâmetro para os novos dados inseridos em cada campo. E aí, por final, será exibida uma mensagem na tela informando que o cliente com o ID selecionado por ele mesmo foi atualizado.